gente, tudo bem? Ó, episódio 2, hashtag Tia Lid resolve. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre variação linguística, que foi algo que a Bárbara Lawrence, né, que mora lá na Califórnia, foi minha aluna e ela pediu, Tia Lid, vamos falar um pouco sobre linguística? Então, gente, se prepara, vamos bater um papo sobre variação linguística? Roda a vinheta aí. E aí, gente, o que falar sobre variações linguísticas? Olha só, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que é um dos conteúdos que mais cai no Enem. No Enem? Sim, no Enem, gente. Olha só, o que vamos falar sobre variação linguística? Primeiro, nós vamos entender o seguinte, que variações quer dizer várias maneiras. E linguística quer dizer em relação à nossa língua. Então, o que vem a ser variação linguística? São as várias maneiras ou as variantes da nossa língua que foram criadas por homens, pelas pessoas, né? E outra, que são reinventadas a cada dia. Isso mesmo, gente, reinventadas. A nossa língua, ela é viva. Então, dessas reinvenções, porque ela é viva, todo dia surge uma palavra nova, envolvem diversos aspectos, tanto aspectos históricos, quanto aspectos sociais, culturais, geográficos, entre outros. Então, eu preciso entender que no Brasil é possível encontrar muitas variações dentro de uma só região. Aí a gente tem a tal da variação geográfica. Mas a gente também percebe essa variação relacionada aos países que falam a língua portuguesa, por exemplo. Se eu falo a língua portuguesa no Brasil, vocês já perceberam que em Portugal é diferente, mas eles também falam a língua portuguesa? Pois é, lá em Portugal, o telefone celular se chama telemóvel. Aqui a gente chama de telefone celular ou apenas celular. Então, isso tem que ficar claro, né? E a gente sabe que essas variantes, sejam elas regionais, sociais, até mesmo históricas, elas também têm que ser entendidas para que a gente não cometa, por exemplo, preconceito linguístico. Porque esse preconceito ele é gerado a partir do não entendimento do modo de falar ou do jeito de falar das outras pessoas. E aí, dentro de variação linguística, a gente pode citar, por exemplo, as variações geográficas, ou elas também podem ser chamadas de diatópicas. Quando eu penso em variação geográfica, a gente vai pensar no Brasil. O Brasil, nós temos 5 regiões. Cada região dessa, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, elas têm um jeito diferente de falar a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que as pessoas de diferentes lugares, elas falam a mesma palavra de uma forma diferente. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente fala aquele picolé na sacolinha, né? A gente chama de chup-chup. Mas existem lugares que falam brasinha, existem outros lugares que falam sacolé. Esse é um exemplo de variação geográfica. Também a gente tem um outro tipo de variação que é chamada variação histórica, ou também ela pode ser chamada de diacrônica, né? O que é isso? É o contraste que há, por exemplo, numa palavra que era falada na época da colonização. Um exemplo dessa palavra é a palavra fotografia, né, que era escrita com PH.
Farmácia, que também era escrita com PH, e hoje ela é escrita com F por causa do som que esse PH ele formava. Então isso é um tipo de variação histórica. Outro tipo que a gente também tem que falar é a palavra você, né? Antigamente era vossa mercê. Depois, por conta dos escravos, né? Eles juntavam essa palavra e falavam vós-me-cê. Depois essa palavra passou a ser você, pronome de tratamento. E hoje, na era digital, que fique claro que isso é na linguagem digital, né? As pessoas só escrevem C. CE, e tem gente que só coloca o C mesmo. Então essa variação de época para época, né, de um tipo de linguagem para outro é chamado de variação histórica ou diacrônica. Nós também temos, gente, um tipo de variação chamada variação sociocultural ou diastrática. Esse tipo de variação a gente tem que ter muito cuidado por causa do preconceito linguístico. Por quê? Ela é percebida de acordo com grupos sociais. Então, a gente tem que perceber, por exemplo, quando e como, né, principalmente o como, falar com pessoas que não tiveram acesso à escola, por exemplo. Um magistrado, né, um cara formado que é um juiz, por exemplo, ele tem que saber que ele tem uma linguagem muito mais acima que eu falo, de classe social, do que um morador de rua que não teve, por exemplo, acesso à escola. E aí as pessoas também que são escolarizadas, elas também têm que perceber que a língua portuguesa ela nos dá margem de falar com quaisquer grupos sociais, tá? Da forma que a gente quiser. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa e trabalho desde o ensino fundamental 2, sexto ano, até a terceira série do ensino médio. Então, a minha abordagem com aquele meu aluno lá de ensino fundamental, sexta série, é diferente de um aluno que está na terceira série. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela dá margem para a gente fazer adequações e não cometer, por exemplo, preconceitos linguísticos. E aí, a gente tem uma quarta variação que lá antigamente, quando a gente estudava, ela não aparecia dessa forma, que é a variação situacional ou diafásica, que é o que eu acabei de falar aqui. Eu estou aqui conversando com vocês, estou usando, por exemplo, a expressão agente. Se eu fosse olhar a forma com que eu estou falando para vocês, que é totalmente coloquial, não é um aspecto formal, justamente por causa da adequação, né, a situação que eu estou tendo com vocês de fala, que eu comecei dizendo que nós estamos tendo um bate-papo sobre variação linguística, eu não poderia vir aqui carregada de expressões formais. Então, quando eu faço esse tipo de variação situacional, eu estou falando o seguinte: estou conversando com você de forma coloquial, mas eu sei que existe a forma verbal. Por exemplo, entra nesse quadro aqui de variação situacional as gírias, né? As gírias são colocadas de acordo com situações. Você tem uns colegas lá, tá lá andando de skate, jogando videogame, você tem direito de falar com eles a gíria que você quiser. Só que quando você busca um emprego, você não pode falar, por exemplo, com quem está te entrevistando com gírias. Então, por isso que essa variação ela é chamada de situacional. Entenderam? E quando a gente fala, né, sobre gírias, sobre linguagem formal ou informal, que entra dentro da variação situacional, a gente tem que lembrar a nossa língua e lembre-se sempre, tá? Para não cometerem erros, por exemplo, nas questões do Enem.
A nossa língua nos dá margem para que a gente possa adequá-la de acordo com os momentos comunicativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo esclarecedor e diferenciado. Que vocês deem muito like, muito like no meu vídeo. Que vocês compartilhem e deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês. Pode ser em relação a essa aula. Ficou alguma coisa sem ser esclarecida? Volte aqui. Pergunta, eu gravo para vocês outro hashtag Tia Lide Resolve. Um beijo e já curte aí, ó, já comenta.